Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos às nossas primeiras aulas de ciências. Eu sou a professora Maria Beatriz e espero que tenhamos um ótimo início de ano e um ano letivo muito proveitoso para todos. Nós vamos iniciar falando da habilidade que iremos trabalhar nas próximas aulas, que é identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Então, nós vamos retomar o assunto da estrutura interna do planeta. Nós vamos iniciar falando um pouco sobre como foi a descoberta, das estruturas da Terra, de que maneira que chegaram a essas conclusões, já que, a profundidade das camadas da Terra, ela é muito grande, então não teria como o homem chegar até lá, ir escavando até conseguir chegar no centro da Terra. Isso é impossível, porque descobriu-se que as camadas da Terra, elas contêm altas temperaturas, contém lava, magma, a temperaturas muito elevadas, então seria impossível, até mesmo por uma questão de pressão, alguém conseguir chegar nas camadas mais internas. Mas então, como é que descobriram isso, De que maneira foi possível que alguém descobrisse que essas camadas existem? Então, foi através de ondas, pessoal, ondas sísmicas. Então, nós vamos falar um pouco a respeito de como se deu essa descoberta e depois vamos detalhar cada uma das camadas. Então, as ondas, sejam elas de luz, de som ou as ondas sísmicas, elas têm uma propriedade. São capazes de se propagar em materiais. E mais do que isso, elas se propagam em diferentes materiais com velocidades diferentes. Então, com a mudança de velocidade da onda, muda também a direção, numa propriedade conhecida como refração. Então, o que seria uma onda sísmica? Para ficar bem claro, Ela é uma onda que se propaga através do planeta Terra, geralmente como consequência de um sismo, que daí vem o nome, onda sísmica, ou devido a uma explosão. Então, as ondas de choque associadas aos movimentos naturais que ocorrem dentro do nosso planeta e que eventualmente podem ser percebidas por nós como tremores de terra, elas podem ser captadas, ampliadas e registradas por equipamentos chamados sismógrafos. Então, essas ondas que acontecem no interior do planeta, que se propagam pelo planeta Terra, são as ondas sísmicas e são medidas, por aparelhos chamados sismógrafos. E ao se propagar em diferentes materiais, as ondas sofrem o que a gente chama de refração, como no experimento do lápis no copo d'água. Todo mundo já fez, colocar um lápis ou uma caneta num copo cheio d'água, e aí você percebe que parece que esse lápis ou essa caneta ela está quebrada em determinada parte, Você não consegue ver ela retinha. Isso é chamado de refração. A gente percebe porque houve uma mudança da luz em relação ao meio. Então, ela estava no ar e aí ela entrou na água. Então, houve uma diferença de velocidade de onda, certo? Os sismógrafos espalhados pelo planeta todo captam as ondas provenientes do interior da Terra e, a partir das análises feitas, calculam a velocidade das ondas e supõem quais materiais elas tiveram de atravessar até chegar ao equipamento. Então, lá em 1906, um britânico chamado Richard Oida recolheu todas as informações obtidas dos sismógrafos até então e teve a primeira evidência sobre o interior da Terra. A partir desse momento, várias análises foram feitas e com elas foi possível construir um modelo das camadas que estruturam o planeta Terra.
Então, desde lá, 1906, foi que começaram a perceber, através dos sismógrafos, que havia, né, essas diferenças dentro da Terra, através do processo de refração da onda. Então, essas evidências nos permitiram construir modelos que possibilitam as seguintes conclusões. Então, a Terra ela tem um formato praticamente esférico e apresenta um achatamento dos polos, com aproximadamente 6.370 km de raio, ou seja, de distância do centro até a sua superfície. A estrutura interna do planeta Terra pode ser dividida em 3 camadas de composição e propriedades diferentes. Essas camadas são a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, agora nós vamos começar a detalhar cada uma dessas camadas. Então, só recapitulando, foi possível descobrir a existência dessas camadas através de ondas sísmicas que ocorriam no planeta, tá? Tremores que ocorriam no planeta, e começaram a intrigar os cientistas de onde isso vinha, né? E aí começaram a observar, né, as evidências registradas, né, as imagens, todas as evidências registradas pelos sismógrafos que mediam essas ondas e chegaram à conclusão que cada parte do interior da Terra é de uma maneira, tem uma característica diferente. Então é isso que nós vamos ver agora. Quais são as características de cada parte dessa, como elas são chamadas e o que elas contêm. Então vamos começar pela crosta terrestre. A crosta é a camada rochosa mais externa que se estende por todo o planeta e apresenta uma parte continental e uma parte oceânica. A crosta continental possui espessura média de 35 km, mas pode ter até 70 km nas áreas das cordilheiras. A crosta oceânica tem espessura média de 10 km e forma o fundo dos oceanos e algumas ilhas vulcânicas. Então, nós chamamos classicamente a crosta terrestre de casca da Terra, tá? Então, ela é a parte que cobre a Terra, certo? Que envolve a Terra, a camada mais externa. Logo abaixo da crosta, nós temos o manto. O manto fica logo abaixo da crosta terrestre e apresenta uma espessura média de 2.900 km. É formado por rochas sólidas próximas à crosta, as quais se deformam e adquirem consistência pastosa em regiões mais profundas, onde são submetidas a temperaturas e a pressões elevadas. E aí, mais internamente ainda, depois do manto, nós temos o núcleo. Ele está situado abaixo do manto e é constituído principalmente por ferro. Estima-se que a temperatura nessa camada ultrapasse 4.000 graus Celsius. E ele pode ser dividido em 2 partes. O núcleo externo, que é composto de materiais no estado líquido e que se encontra entre 2.900 km e 5.150 km de profundidade. E temos também o núcleo interno, que é composto de material no estado sólido, que se estende aproximadamente de 5.150 km até o centro do planeta, mais ou menos 6.370 km. Devido à enorme pressão que as outras camadas exercem sobre ele, quais são elas? O manto e a crosta. Tá? Esse núcleo interno permanece no estado sólido, mesmo em temperaturas elevadas, devido à pressão. Então, ele sofre pressão das outras camadas que estão acima dele e, por conta disso, ele se mantém em estado sólido, mesmo estando em altas temperaturas. Agora, nós vamos pensar um pouco nas camadas mais externas da Terra. Vimos como é o interior da Terra, as camadas que ficam por dentro, e agora nós vamos falar um pouco das camadas que ficam por fora, na parte externa.
que são elas: a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. No dia de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a litosfera e a atmosfera. Então, vamos começar. A litosfera é a camada que fica externa à Terra. Ela é praticamente, similar à crosta terrestre, ou seja, ela compõe a casca, não é isso? Tá? E ela também tem uma parte que constitui o manto. Então, a parte superior do manto, juntamente com a crosta terrestre, que é a casca, formam a litosfera. Ela tem uma espessura que varia entre 65 e 120 quilômetros, constitui a sua superfície rígida do planeta e está dividida em diversas partes, umas maiores, outras menores, chamadas placas litosféricas. Então, a litosfera é praticamente o chão que a gente pisa, tá? Abaixo da litosfera encontra-se a astenosfera, como vemos aqui na figura. Ela é mais quente e menos rígida que a litosfera, e nela é onde está o magma. A astenosfera vai da base da litosfera até 7.000 ela vai da base da litosfera até 700 quilômetros de profundidade. As placas litosféricas podem se movimentar sobre a astenosfera, compondo, ao longo de milhões de anos, algumas das formas de relevo que conhecemos, como a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, que é a cadeia de montanhas que se estende por boa parte da América do Sul, por exemplo, ela foi formada quando a placa de Nazca colidiu com a placa sul-americana, provocando sua elevação. Então, a litosfera, ela pega, como já falamos, um pedaço da crosta terrestre e também um pedaço do manto, tá? Ela também tem uma camada que fica abaixo dela, que é a astenosfera, que é um pouco menos rígida e um pouco mais quente, abrigando o magma. E também, na litosfera, nós podemos ver as grandes cadeias de montanha, que constituem o planeta Terra. Então, uma das maiores que a gente tem é a Cordilheira dos Andes, tá? E elas se formaram, então, devido ao movimento das placas tectônicas, que se localizam na litosfera. E, por fim, vamos falar sobre a atmosfera. A atmosfera terrestre é a camada de ar, água e material particulado, como poeira, poluentes e grãos de pólen, que envolve o planeta e se estende por muitos quilômetros acima da superfície terrestre. O ar que envolve a Terra é uma mistura de gases, cujos componentes mais abundantes são o gás nitrogênio e o gás oxigênio, que representam respectivamente 78% nitrogênio e 21% oxigênio. O gás nitrogênio é transformado em outros compostos por bactérias do solo e constitui um nutriente essencial para as plantas e para toda a cadeia alimentar. Já o gás oxigênio é essencial para a respiração na maioria dos seres vivos. Além desses gases, há uma pequena fração de outros gases, como é o caso do gás carbônico, relacionado com a fotossíntese, que é o processo pelo qual os seres autótrofos, ou seja, as plantas, os vegetais, produzem o seu alimento. E também está relacionado, o gás carbônico também está relacionado ao efeito estufa, que veremos mais adiante. A atmosfera terrestre reúne condições para a manutenção da vida, uma vez que protege os seres vivos contra a radiação nociva do Sol, mantém o planeta aquecido pela retenção do calor e também reduz a diferença de temperatura entre o dia e a noite.
Ela é um sistema dinâmico, ou seja, modifica-se continuamente. Sua composição variou ao longo da história da Terra. Sua temperatura se modifica e seus gases se movimentam. O ar em movimento forma correntes, que têm papel importante nas características climáticas, relacionadas à formação e à manutenção dos ecossistemas. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Deixo para vocês o link de acesso à atividade da aula no Google Forms. Esse link também estará disponível na descrição do vídeo no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, estarei à disposição no WhatsApp e na escola, no presencial. Espero que aproveitem e até a próxima aula.